E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que vamos falar sobre a Loteca 1144, agora com mais informações e algumas partidas aí importantes já acontecendo aí no meio de semana. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, tem o nosso Pix aí na tela, é o nosso e-mail pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível ajudar com o Pix, assistindo os vídeos, curtindo, comentando, compartilhando já ajuda bastante. Sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Botafogo e Flamengo, hein? Partida que é candidata aí a ser o melhor jogo aí da rodada, né? Vamos ver. O que eu trago de informação aqui, que o resultado mais comum nessa partida é o 1-0, 15 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 33 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 13 empates e o Flamengo ganhou 15 vezes. A diferença de gols 43-28 a favor do Flamengo. No geral, são 75 jogos entre eles. O Botafogo ganhou 14 vezes, houve 28 empates e o Flamengo ganhou 33 vezes. A diferença de gols também é a favor do Flamengo, 100-71. Os números de aposta para essa partida: 2,67 para o Botafogo, 3,15 para o empate, 2,80 para o Flamengo. A porcentagem do jogo: 36% para o Botafogo, 30% para o empate, 34% para o Flamengo. Como era de se esperar, né? Números equilibradíssimos. Botafogo venceu ontem o Palmeiras, jogo dificílimo para o Botafogo, mas mostrou muita força aí dentro de casa. E para ter uma base melhor, né, temos que esperar esse jogo do Flamengo aí contra o Bolívar, né, que o mais óbvio é o Flamengo vencer o Bolívar até por um placar elástico, né? Para esse resultado aqui, estou usando o meu primeiro duplo, lembrando que nesse segundo vídeo eu vou com 3 duplos, e para essa partida aqui eu estou indo de Botafogo e Flamengo. Lembrando que o Flamengo vai jogar contra o Bolívar, né? Vamos ver se o Flamengo consegue um bom placar aí para ficar mais sossegado para esse jogo contra o Botafogo. Jogo 2, Atlético Mineiro e Cuiabá. Nos últimos 7 jogos, o Atlético Mineiro ganhou 6 vezes, houve um empate e o Cuiabá não ganhou nenhuma vez, hein? A diferença de gols 15-2 a favor do Atlético Mineiro. Na temporada passada, o Atlético Mineiro ganhou os 2 jogos contra o Cuiabá, 1-0 em casa e 4-0 como visitante. Jogando em casa, o Atlético Mineiro tem 3 vitórias consecutivas e o Cuiabá está vindo de uma sequência de 4 derrotas seguidas no Brasileirão. As odds para essa partida: 1,62 para o Atlético Mineiro, 3,75 para o empate, 5,90 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo: 59% para o Atlético Mineiro, 25% para o empate, 16% para o Cuiabá. Bom, além do histórico estar muito a favor ao Atlético Mineiro, o Cuiabá não vem numa boa fase, o Atlético Mineiro está jogando em casa e tem esses números aqui muito bom. Além do histórico, também está totalmente a favor do Atlético Mineiro, né? Pode acontecer uma zebra aí do Cuiabá vencer. O difícil aqui é saber se o Atlético Mineiro vai vir com o time totalmente titular, reserva ou misto, né? Mas, considerando que o Atlético Mineiro também tem um elenco muito bom, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Jogo 3, Santos e Avaí. Nos últimos 8 encontros, o Santos jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Avaí ganhou apenas uma vez. A diferença de gols 18-12 a favor do Santos. No geral, são 17 jogos entre eles, o Santos ganhou 8 vezes, houve 6 empates e o Avaí ganhou 3 vezes. Diferença de gols 30-21 a favor do Santos. A última vitória como visitante do Avaí foi em 2010. Que tabu grande, hein? Os números de aposta para essa partida: 1,50 para o Santos, 3,70 para o empate, 7,50 para o Avaí. Porcentagem do jogo: 64% para o Santos, 24% para o empate, 12% para o Avaí. Aqui, outra partida, né? Que além do histórico, né, os números também tá dando muito a favor ao time da casa. O Santos é um dos times aí que estão na ponta, sempre defendendo a liderança. E pelo que tá apresentando o Santos nas suas últimas partidas, acredito que só uma tragédia para o Santos não conseguir subir para a primeira divisão. E contra o Avaí jogando em casa, olhando esses números e esse histórico, não tem como. Também tô indo seco na vitória do Santos. Jogo 4, Ceará e Mirassol. Na temporada passada, o Ceará jogando em casa ganhou por 2-0 e na casa do Mirassol o confronto entre eles foi 1-1. O Mirassol tem uma sequência de 3 vitórias aí na Série B e de informações relevantes aí para a Loteca é isso que nós temos. Os números de aposta para essa partida: 2,02 para o Ceará, 3,30 para o empate, 3,65 para o Mirassol. A porcentagem do jogo: 47% para o Ceará, 28% para o empate, 25% para o Mirassol. Apesar do Ceará estar jogando em casa, vai ser um jogo bem complicado porque o Mirassol vem fazendo uma boa campanha, está numa posição melhor que o Ceará.
é um time difícil, que é uma partida que cabe um duplo tranquilo, mas como eu disse, né, eu tô indo de 3 duplos, tô guardando meus duplos para partidas que considero mais complicadas, e para essa partida aqui eu tô indo de empate seco entre eles. Tô acreditando que o Mirassol vai engrossar o caldo aí pro Ceará, mesmo o Ceará jogando em casa, então vai ser uma partida bem equilibrada. Jogo 5, Grêmio e Bahia. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 15 encontros, o Grêmio, jogando em casa, ganhou 8 vezes, houve 6 empates, e o Bahia ganhou uma vez. A diferença de gols 20-9 a favor do Grêmio. Vantagem enorme, hein? No geral, são 30 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 15 vezes, houve 9 empates, e o Bahia ganhou 6 vezes. Diferença de gols também a favor do Grêmio, 37-21. As odds para essa partida, 2.30 para o Grêmio, 3.35 para o empate, 3.15 para o Bahia. Porcentagem do jogo, 41% para o Grêmio, 29% para o empate, 30% para o Bahia. Bom, para essa partida aqui, como disse várias vezes aí o Renato Gaúcho, o Grêmio também prioriza muito o Campeonato Brasileiro devido à posição, né, que se encontra no Brasileirão. O Grêmio que também jogou essa semana pela Libertadores e venceu o Fluminense por 2-1, e agora tem esse outro confronto que é importantíssimo, né, fazer pontos. Vai pegar um time aí no Brasileirão que vem fazendo boas partidas, mas acreditando que o Grêmio venha com um time quase titular e jogando em casa com o apoio da torcida, tô acreditando na vitória seca aí do Grêmio. Jogo 6, Bragantino e Fortaleza. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 4 vezes, não houve empate, e o Fortaleza ganhou 2 vezes. A diferença de gols aí 12-6 a favor do Bragantino. No geral, nos últimos 13 jogos, o Bragantino ganhou 7 vezes, houve um empate e o Fortaleza ganhou 5 vezes. A diferença de gols também a favor do Bragantino, mas bem equilibrado, 20-19. Na temporada passada, na casa do Bragantino, o Bragantino perdeu por 2-1 para o Fortaleza, e na casa do Fortaleza, o Bragantino deu o troco, vencendo por 3-0. Os números de aposta para essa partida, 2.22 para o Bragantino, 3.25 para o empate, 3.40 para o Fortaleza. A porcentagem do jogo, 43% para o Bragantino, 29% para o empate, 28% para o Fortaleza. Os dois times aí teve compromissos, né, pela Copa Sul-Americana. O Bragantino perdeu para o Corinthians, um mando de casa, né, e agora precisa reverter o placar. Já o Fortaleza, ele empatou o seu confronto fora de casa, mas jogou muito bem. Se eu não me engano, a partida foi contra o Rosário. Acredito que os dois times aí venham com um time misto, só que o Fortaleza já está acostumado a jogar suas partidas com time misto, né? O Vojvoda roda muito o seu elenco, são jogadores que já estão muito entrosados, e para essa partida aqui, mesmo o Fortaleza fora de casa, eu tô acreditando uma surpresa aí, que é a vitória do Fortaleza, né? Pelo futebol que vem apresentando, por ser o vice-líder do campeonato, não quer deixar essa oportunidade passar. Jogo 7, Fluminense e Corinthians. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 11 empates, e o Corinthians ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 33-23 a favor do Fluminense. No geral, são 48 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 14 vezes, houve 16 empates e o Corinthians ganhou 18 vezes. Nesse caso aqui, a diferença de gols é a favor do Corinthians, 59-48. As odds para essa partida, 2.18 para o Fluminense, 3.15 para o empate, 3.65 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 44% para o Fluminense, 30% para o empate e 26% para o Corinthians. Esse jogo aqui é complicado, hein? Porque o Corinthians tem uma dificuldade grande para fazer gols, principalmente quando joga fora de casa. Fez um bom jogo ontem contra o Bragantino. Giovani, Thales Magno e o Pedro Raul jogaram muito bem, mas e agora? Será que os três vão ser titulares contra o Fluminense, né? Um jogo aí que vale uma briga direta para se afastar da zona de rebaixamento. O Fluminense também, outro time aí que tá dando muito mais prioridade para o Campeonato Brasileiro, devido à sua posição. Só que com essa derrota aí para o Grêmio, né? Será que eles vão descansar os jogadores para vir mais preparado para a segunda partida? É complicado saber. Aqui também tô levando muito em consideração um jogo que é muito importante, né, pelo Campeonato Brasileiro. Tô acreditando que o Fluminense venha com um time quase titular também, e por esse motivo, mais o Fluminense jogando em casa, eu tô indo seco na vitória do Fluminense. Mas aqui é uma partida que, se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate nesse confronto.
Jogo 8, Chelsea e Manchester City. O resultado mais comum desse confronto, quando o Chelsea joga em casa, é o 2-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 27 encontros, o Chelsea jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 6 empates, e o Manchester City ganhou 6 vezes. A diferença de gols 49-25. No geral, são 66 jogos entre eles, o Chelsea ganhou 29 vezes, houve 10 empates, e o Manchester City ganhou 27 vezes. No geral, aqui bastante equilíbrio, hein? A diferença de gols a favor do Chelsea também, 91-85. Na temporada passada, o último jogo foi 4-4 na casa do Chelsea e na casa do Manchester City 1-1. Os números de aposta para essa partida: 4.15 para o Chelsea, 3.85 para o empate, 1.82 para o Manchester City. A porcentagem do jogo: 23% para o Chelsea, 24% para o empate, 53% para o Manchester City. Assim como eu disse, né, no primeiro vídeo, tô acreditando que esses números aqui também tá levando muito em consideração a última campanha do Manchester City aí, na temporada 23-24, porque olha esses números, né? Mesmo o Chelsea tendo vantagem em cima do Manchester City no histórico, ainda assim os números estão dando mais vantagem para o Manchester City. Como eu disse, uma partida super complicada, né? Começo de temporada, várias contratações, às vezes muda esquema tático, mas ainda tô mantendo esse palpite aqui na vitória do Manchester City, porque pelo que apresentou na Supercopa deles lá, né, contra o Manchester United, que venceu nos pênaltis e nos amistosos, né, tô vendo o Manchester City com uma leve vantagem aí para vencer essa partida mesmo fora de casa. Jogo 9, Atlético Paranaense e Juventude. Nos últimos 6 encontros, né, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate, e o Juventude não tem vitórias na casa do Atlético Paranaense. Diferença de gols 15-4 a favor do Atlético Paranaense. No geral, são 14 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 7 vezes, houve 4 empates, e o Juventude ganhou 3 vezes. A diferença de gols também a favor do Atlético Paranaense, 27-17. As odds para essa partida: 1.57 para o Atlético Paranaense, 4.0 para o empate, 6.10 para o Juventude. A porcentagem do jogo: 62% para o Atlético Paranaense, 23% para o empate, 15% para o Juventude. Juventude estava fazendo uma boa partida contra o Internacional, estava vencendo por 1-0, mas acabou entregando um empate, né, com a falha do zagueiro que tentou sair jogando, e depois acabou tomando um gol de virada, né? A bola acabou pegando na mão aí do Alan Ruschel, o Highlander brasileiro, né? E o estreante aí, Tabata, acabou fazendo o gol da vitória, né? Perdeu o pênalti, mas conseguiu pegar o rebote. E lembrando que nesse jogo aí o Internacional já tinha perdido o pênalti com o Ené Valencia. Que fase! Lembrando que o Atlético Paranaense pode vir aí com um time misto. É bem difícil saber, só que o Atlético Paranaense jogando em casa é muito forte. E com essa derrota aí do Juventude para o Internacional, mesmo sendo com uma falha, né, da equipe, eu tô indo seco aí no Atlético Paranaense, pensando, né, que essa derrota do Juventude aí pode ter mexido com o psicológico dos jogadores, né? Jogo 10, Atlético Goianiense e Internacional. Nos últimos 7 encontros, o Atlético jogando em casa ganhou uma vez, houve 3 empates, o Internacional ganhou 3 vezes. A diferença de gols 8-7 a favor do Internacional. No geral, são 15 jogos entre eles, o Atlético Goianiense tem 2 vitórias, houve 7 empates, e o Internacional ganhou 6 vezes. A diferença de gols também a favor do Internacional, 21-14. A última vitória do Atlético Goianiense jogando em casa contra o Internacional foi em 2012, então um tabuzinho reverso aqui, né? O Atlético Goianiense não costuma ir bem contra o Internacional quando joga em casa. Aqui uma informação sobre gols, né? 29% dos seus gols do Atlético Goianiense costuma serem feitos aí nos minutos 61 e 75, é uma das porcentagens mais altas do campeonato. Os números de aposta para essa partida: 2.90 para o Atlético Goianiense, 3.10 para o empate, 2.62 para o Internacional. A porcentagem do jogo: 33% para o Atlético Goianiense, 31% para o empate, 36% para o Internacional. Como eu disse aí no confronto 9, né, da Loteca, o Internacional venceu o Juventude, só que foi aquela vitória, né, na força e na raça, né, porque Juventude estava vencendo, a torcida já estava vaiando bastante, tinha perdido um pênalti, né, e acabou conseguindo essa vitória aí, meio que no sufoco. O Atlético Goianiense, todo mundo sabe que não tá numa boa fase, mesmo jogando em casa. Só que devido à fase aí do Internacional, também é um jogo bem equilibrado. A gente viu, né, no primeiro vídeo aí que o Atlético Goianiense tem o costume de empatar bastante quando não perde. E aqui, levando em consideração que é um confronto muito equilibrado entre essas duas equipes, eu tô indo de empate seco entre eles. Aqui também, se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria uma vitória do Internacional.
Jogo 11, Criciúma e Vasco. Nos últimos 7 encontros, o Criciúma jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o Vasco ganhou 2 vezes. A diferença de gols 10-8 a favor do Criciúma. No geral, são 14 jogos entre eles, o Criciúma ganhou 6 vezes, houve um empate e o Vasco ganhou 7 vezes. Diferença de gols também a favor do Criciúma, 19-17. Os números de aposta para essa partida, 2.22 para o Criciúma, 3.30 para o empate, 3.40 para o Vasco. A porcentagem do jogo, 43% para o Criciúma, 29% para o empate, 28% para o Vasco. Hoje eu considero o Vasco um time que vem jogando melhor que o Criciúma. O Payet, quando tá inspirado ali, ele dá ritmo, né, para o Vasco, aquele meio de campo. Acredito ainda que o problema é um pouquinho a zaga, né, que não tem muita confiança em algumas jogadas, né, mas como vai jogar fora de casa, né, não tem aquela pequena vaia que tem às vezes no momento do jogo, né, contra a zaga, então acredito que isso não possa atrapalhar o elenco do Vasco. O problema é que vai pegar o Criciúma, um time que é muito forte quando joga em casa. Criciúma que não tá numa situação muito boa no campeonato, né, mas vem conseguindo bons resultados, alguns até fora de casa, e tô acreditando aí que o Pirata, o Verratti, vai ter muita dificuldade aí para conseguir fazer um gol, assim como o elenco inteiro do Vasco, né? Para essa partida aqui, tô considerando muito um empate entre eles, mesmo o histórico ali dando mais vantagem para o Criciúma quando joga em casa. Jogo 12, Palmeiras e São Paulo. O resultado mais comum desse confronto é o 0-0, 13 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 38 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 20 vezes, houve 10 empates e o São Paulo ganhou 8 vezes. A diferença de gols 65-29 a favor do Palmeiras. No geral, são 76 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 26 vezes, houve 25 empates e o São Paulo ganhou 25 vezes. Diferença de gols também a favor do Palmeiras, 92-74. As odds para essa partida, 1.90 para o Palmeiras, 3.35 para o empate, 4.40 para o São Paulo. Porcentagem do jogo, 50% para o Palmeiras, 28% para o empate, 22% para o São Paulo. Que partida difícil essa, né? Há uma rivalidade grande, né? Principalmente aí nas últimas partidas, né? Com o Palmeiras vencendo o segundo jogo aí no Paulista e virando o jogo, o São Paulo desclassificando o Palmeiras pela Copa do Brasil, na casa do Palmeiras. Então é um jogo bem equilibrado, ainda mais aí com os dois times com jogos na Libertadores semana que vem. O Palmeiras, mais do que nunca, precisa descansar o seu elenco, além de desfalques importantes. Teve um desgaste grande aí contra o Botafogo. O São Paulo ainda vai jogar, né, contra o Nacional. Dependendo de como for o resultado aí, também vai ter que descansar seu elenco. Então isso é o mais complicado de saber como é que vem, né, os dois times. Mas, olhando para o elenco aí das duas equipes, né, eu tô acreditando numa vitória de algum dos dois times. Então eu tô indo de Palmeiras e São Paulo. Mesmo o histórico ali falando que o resultado mais comum é o empate, nessa partida eu tô acreditando na vitória de alguma das duas equipes. Jogo 13, Brusque e Curitiba. No Brasileirão Série B, o Curitiba perdeu seus últimos 4 jogos fora, e aqui de informação mais relevante é que o Brusque não perde em casa há 7 jogos. Os números de aposta para essa partida, 2.95 para o Brusque, 2.90 para o empate, 2.60 para o Curitiba. Porcentagem do jogo, 32% para o Brusque, 32% para o empate, 36% para o Curitiba. Aqui em outro jogo extremamente difícil, é aquele caso, né, onde as duas equipes não estão com números tão bons na tabela. O Brusque tem a vantagem de estar jogando em casa e, sinceramente, na minha opinião, eu considero o Curitiba um time melhor que o Brusque, né, mas está numa fase bem ruim também. Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de duplo aberto, eu tô indo de Brusque e Curitiba. Tô levando muito em consideração esse equilíbrio aqui nos números, né, entre eles, e também o Brusque jogando em casa. Jogo 14, Botafogo de São Paulo e Paysandu. Botafogo tem costume de marcar seus gols aí entre os minutos 76 e 90, 26% dos seus gols é nessa faixa de tempo. Já o Paysandu, 27% dos seus gols é feito entre os minutos 31 e 45. O Paysandu não ganhou em seus últimos 4 jogos e o Paysandu também é um time bem disciplinado, hein? 7 cartões vermelhos só nessa temporada. Os números de aposta para essa partida, 2.57 para o Botafogo, 2.80 para o empate, 3.10 para o Paysandu. A porcentagem desse confronto, 37% para o Botafogo,
Botafogo, 33% para o empate e 30% para o Paysandu. Essa partida aqui também, na minha opinião, é uma das mais equilibradas da grade. Parece que não, mas o Paysandu é um time que empata bastante, principalmente quando o jogo é fora de casa. E o Botafogo é um time que nos últimos jogos vem perdendo muito, só que em casa também costuma ir bem, né? Um jogo muito equilibrado por esses motivos. E para essa partida aqui, como eu já usei meus 3 duplos, eu tô indo seco entre eles no empate. Mas aqui, sinceramente, né, se você tem costume de colocar triplos, seria uma outra partida que eu colocaria um triplo também. Bom, pessoal, as informações do vídeo foram essas. Espero que essas informações aqui ajudem, né, a fazer os palpites. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, convido a dar uma olhada lá. Dá para tirar boas opiniões, bons números também, para montar o seu palpite da Loteca 1144. E é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, deixa aí seus palpites, seus comentários, suas informações sobre a partida, caso eu tenha deixado passar alguma coisa, que com certeza sim, né? Geralmente tem algum jogador que tá fora, às vezes tem aquele pequeno detalhe, né, que faz aquela grande diferença aí nos nossos palpites. Vamos aguardar aí também a Loteca 1143 finalizar para a gente ter uma base melhor nos nossos palpites e também saber se vai acumular, né, para a Loteca 1144. Desejo muita sorte aí para todo mundo. Daqui a pouco uma nova enquete de uma partida dessa grade. Espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!